Olá, muito boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso CMI Podcast. Esse podcast aqui da Câmara Municipal de Ipatinga, que tem como função dialogar mesmo sobre os conteúdos institucionais, tanto da Câmara como do município e da cidade como um todo. Divide a bancada com a gente, querida Mariane e a Samla. Elas são servidoras efetivas da Prefeitura, são arquitetas concursadas do DETRA, que é o Departamento de Trânsito ligado à Secretaria de Serviços Urbanos. Sejam bem-vindas, meninas. Muito obrigada. Agradeço pelo convite, pela oportunidade de estar aqui, né? E para falar de um assunto tão importante para a nossa cidade, né? Pois é, vamos começar citando esse exemplo. O município está aí convidando as pessoas a participarem da execução do plano de mobilidade urbana, e é por causa disso que elas estão aqui hoje. Como é que está a situação do plano de mobilidade urbana? Então, em Ipatinga, ainda não tem o plano de mobilidade urbana. E agora, nesse ano de 2025, que estamos dando o pontapé inicial para esse documento tão importante. Porque o plano de mobilidade, que vamos chamar aqui de Plamob, né, um conjunto de leis. É uma lei, um documento que é obrigatório todo município do porte de Ipatinga a ter. Desde 2012 é obrigatório ter esse documento. E desses anos para cá, Ipatinga ainda não desenvolveu o seu plano, mas finalmente vamos dar início a ele. Então é um momento que eu considero histórico e muito importante, e também um momento que a gente vai precisar muito do envolvimento e da participação da população durante todo esse processo. Ele não começou agora, tem uma instituição respeitada, que é o Cefet, né? Que é aí um centro tecnológico até federal, orientando, ajudando vocês, porque ele já tem mais expertise aí com outros municípios como Belo Horizonte. Como é que foi feito essa integração entre o município e o Cefet? Então, partiu de um processo de compra, né? Eles, por serem uma instituição pública, né? Eles permitem a contratação, né, e exige uma transparência, né, muito maior do que as outras. E é uma equipe extremamente competente, porque fazem parte, né, doutores na área de planejamento urbano, na área de transporte público. Então, assim, eles vão dar um suporte muito, muito bom para o município nessa criação. E, além disso, eles estão vindo com tecnologias novas para a área de levantamento de dados. Então, assim, nós vamos ter dados do município que até então nós não tínhamos. Contagem classificada de veículos, pesquisa de destino dos usuários de trânsito, dos usuários, pesquisa qualitativa e quantitativa dos passageiros, né? Então, assim, vai ser algo assim realmente histórico que até então nós não tínhamos. Nós estamos falando aí de cerca de 13 anos. Se no país, um município como Ipatinga deveria já existir desde 2012, de 2012 para cá, alguns prefeitos já passaram pela cadeira do executivo, muita coisa já mudou, né? O próprio fluxo do trânsito, vocês estão lá nessa área, ele muda quase que diariamente, não é isso? Sim, muda. E ainda mais pensando em Ipatinga, que é uma cidade que é polo econômico e industrial aqui do Vale do Aço, é uma cidade que cresceu de forma exponencialmente e de forma espontânea. E o crescimento do número de veículos também cresceu de forma espantosa da mesma maneira. Então, para vocês terem uma ideia, dados que temos do ano passado, tínhamos 164 mil veículos para uma cidade de 235 mil pessoas. Então, assim, é quase um veículo por pessoa. Sem contar com as cidades da região, aqui em volta da região metropolitana, que transitam todos os dias nas nossas vias. Então, imagina o volume de veículos, veículos particulares, veículos também de carga. E esse número cresceu muito. Se for comparar com 2012,
para cá, cada ano cresce mais. E tem motocicleta, que hoje é um problema nas cidades, assim, de uma forma geral. Sim, sim. É um problema que... Não o meio de veículo em si, né? Mas os acidentes que acontecem envolvendo motociclistas, né? Sim, sim. Isso mostra o quanto que a Ipatinga precisa, logo, com muita urgência, de pensar como fazer com que essa mobilidade, com o mover das pessoas na cidade, se torne mais seguro, né? Isso envolve tudo, não só moto, como veículos, mas também... Pedestre, né? Pedestre, bicicleta, né? Assim, se for pensar, né, a mobilidade ela não envolve só veículos, vias, né? Ela é algo bem global que meio que abraça todas as formas de locomoção, né? Então, essa é até a nossa premissa nesse plano de mobilidade, que é não excluir ninguém, não excluir nenhum tipo de locomoção e pensar em tudo, de todas as formas, assim... Tentar considerar o maior número de pedidos. De pedidos, ouvir as pessoas, ficar atenta né, a todas as demandas, né, do município. Então, a gente, né, fica feliz e empolgada por esse momento, né, estar acontecendo. Finalmente está dando início a esse plano, né? Que pé que está o plano? Vocês vão realizar oficinas. Uhum. Então, o plano, a gente vai ter o pontapé inicial dele, que vai ser daqui a uma semana, no dia 11 de agosto, com a audiência pública de lançamento. E vai ser nessa audiência que a equipe do Cefet vai explicar toda a metodologia usada ao longo do plano, o cronograma, o plano de trabalho. Então, vai ser muito importante a população estar presente para ter esse conhecimento, né, todo mundo ter entender esse processo. A primeira etapa explicar como vai ser o processo, deixar público, né? Isso. Porque a gente precisa, uma das premissas que a gente tem que garantir por lei, é a publicidade e a transparência de todo o processo. Então, a ideia da audiência pública, a obrigatoriedade dela é isso, trazer para a população essa publicidade, essa ciência de transparência de todo o processo do plano. E aí, quem estiver presente, ele vai entender, vai conhecer a equipe do Cefet, que vai tratar todo o plano, vai entender a metodologia, a gente vai apresentar os cronogramas, como que vai ser feitas as pesquisas. Então, assim, quem quer entender um pouquinho de como vai ocorrer tudo, o momento ideal seria esse. E aí a gente também vai validar, né, o grupo de acompanhamento popular, que a gente precisa construir para também validar o plano, porque sem participação popular a gente não consegue a aprovação da lei nele no final. Então, a gente precisa dessa participação popular. Sim. Vocês acompanharam, tiveram em loco, visitaram algum município que tem esse plano? Tiveram essa experiência já de ir? Não, ainda não. Infelizmente, aqui na região do Vale do Aço e proximidades, nós temos, acho que Timóteo, se não me engano. Timóteo ainda não desenvolveu, não. Acho que a nossa referência mais próxima vai ser Belo Horizonte mesmo. Agora fora BH, nas nossas cidades assim, que próximas não... Quer dizer, é o que está engatinhando, está todo mundo aprendendo a fazer. Está todo mundo aprendendo a fazer, porque apesar de ser desde 2012, é uma política, se a gente pensa tem muito tempo, mas também é nova, porque vem do Estatuto das Cidades, por um tempo ele foi desativado, o Estatuto das Cidades, durante um governo, então ele foi retomado agora. Então, no governo anterior, não tinha esse interesse de ser desenvolvido esse plano, não tinha tinha uma obrigatoriedade por lei, mas muitas vezes foi negligenciado essa obrigatoriedade. Então, agora, com a volta do Ministério das Cidades, da Conferência das Cidades, então, assim, a gente vê um resgate nessa política. Então, assim, e aí tem esse prazo para a gente poder cumprir, né, que o governo exigiu. Então, assim, a gente é novo para Ipatinga, mas é novo para muitas outras cidades do Brasil. E qual que é o prazo, Mariana? Até o final desse ano.
os planos têm que ser constituídos. Então tem que ser votada, aprovada e sancionada até o final do ano. Tem um ajustezinho, sabe? Que a gente pode sancioná-lo no início do ano que vem. Até março, pelo menos. Mas a primeira votação tem que acontecer esse ano. Mas se você for olhar pela complexidade de um plano desse, não é muito tempo, não. A gente está com um prazo extremamente curto para ser desenvolvido. Bem apertado. Assim, a gente está correndo dia e noite para fazer ele acontecer. Sem dormir mesmo. Pessoal, eu recebi uma pergunta do Samuel Aires, ele é cadeirante. Ele fez um desabafo, que se sente desrespeitado, porque parece que o município, aí eu não incluo vocês, ele fala de uma forma macro, não sabe o que é inclusão e nem acessibilidade, e ele espera participar e falar das dores, da deficiência de um cadeirante no município. É claro, é público e notório, né, que o município não está adaptado, como muitos municípios brasileiros, para cadeirante transitar, infelizmente, a verdade é essa. Vocês estão observando também essas coisas de cego, né, que precisa de uma indicação tátil, o cadeirante, tudo isso está sendo avaliado? Sim, tudo isso vai ser avaliado durante o plano. A gente, inclusive, pede para que representantes dessas entidades participem do grupo, porque é só a partir deles que a gente vai conseguir reforçar ainda mais as políticas mesmo, né, de ampliar a política de acessibilidade ao longo da cidade como um todo. Então, assim, eles participarem do grupo de acompanhamento seria excelente, porque realmente a nossa cidade carece muito, muito mesmo de novas medidas, porque a gente fala, não é nem só cadeirante, né, é uma mulher com um carrinho de bebê, de compra, que idoso usa muito. É uma pessoa com muleta, que às vezes nem é algo definitivo, mas uma cirurgia que faz no joelho, alguma coisa, que nesse momento ela vai sentir o que os outros passam, né? Então, um idoso que tem uma dificuldade, né, que anda de forma mais lenta. Quem tem Parkinson, né, que se locomove muito devagarinho. Sim, então assim, muitas vezes a gente fica tendenciado a um tipo de acessibilidade, mas são várias, né, que a gente precisa incluir. Então, assim, nós temos um olhar atento, né, nessa perspectiva no plano, e acredito que vai ser resolvido. Não muito igual, assim, né, o plano ele está previsto para curto, médio e longo prazo. Sim. Então, assim, isso a gente vai ter no resultado, quais medidas a gente vai conseguir atender agora, quais a médio e longo prazo. Porque tanto é que o plano ele é pensado para os próximos 10 anos. É o futuro da mobilidade nos próximos 10 anos. Então, o plano ele vai estipular medidas para a curto, médio e longo prazo. E dependendo da complexidade dessas medidas e demandas, é que elas serão implementadas ao longo desse período, né? Porque a lei, por exemplo, ela não retroage. Vocês estão lá à frente de um órgão que às vezes a pessoa quer construir, sei lá, um empreendimento, tem a calçada, tem que ter a regra para conseguir o alvará para aquele empreendimento, que a calçada tem que ter curvatura tal e tal. Hoje é observado isso? Hoje assim, se for olhar pela norma, ela deveria ser cumprida, mas a gente percebe que muitas vezes a pessoa não procura, tá totalmente regular a sua construção, então acaba muitas construções estando fora do padrão exigido, né? Então, aí isso é um problema, aí que vai ser também estudado pelo plano, porque um dos eixos do plano são pedestres e calçadas, então essa padronização pode ser que seja, né, vai ser um eixo estudado, então vai ser um eixo proposto. Então, a solução que vai ser proposta, que a gente ainda não sabe, que isso a gente vai construir junto da população. Vai depender do diagnóstico. Né, do diagnóstico, mas espera-se que a gente consiga mudar a realidade de hoje, né? Que assim, se for olhar por norma, a gente precisa cumprir, mas que a gente vê que não é tão efetivo assim quanto nós gostaríamos. E é algo cultural também. Isso que eu ia falar. Essa questão arraigado na cultura também. Muita gente quer colocar a gente, né?
existe um padrão de piso, mas eu quero colocar aquela pedrinha colorida, né? Que escorrega, que não é mais adequada. E também tem essa questão da... Então, assim, todo... Vaso na porta do comércio. Mas também a gente tem que observar que muitos bairros, principalmente os mais periféricos, cresceram de forma espontânea e que não tiveram planejamento. Sim. Né? A ocupação foi assim, sem aprovação, sem nada. Então, eu também enxergo que nesses locais a gente tem um desafio muito grande, porque em muitos pontos a calçada está terrível, tem muito desnível, mas e aí, como arrumar isso? Como adequar? Né? Então, o plano de mobilidade, eu imagino que vai trazer alguma luz para alguns desses casos mais complicados, né? Mas essa questão realmente das calçadas é algo assim... Passa pela educação, pela aceitação do outro, de querer cumprir uma norma. Sim, envolve todo mundo, né? Se todo mundo fizesse... Todos os setores da sociedade. A gente tem um gargalo maior no departamento de trânsito, tem um problema maior hoje, vamos dizer assim, pico, o horário de pico está muito difícil transitar, se é acidente. Eu acredito que sejam os acidentes. Sim. A gente observou que o maior número de acidentes aqui na região acontece na BR, ali na Pedro Linhares, né? Essas na 381, né? O pedaço urbano. José de Salles também sim. Tem um número muito alto de acidentes. A gente vê manchetes aí falando que, por exemplo, hoje no ano de 2025, a gente está metade do ano e já ultrapassou o número de acidentes do ano passado. Sim, a gente teve uma audiência pública, né? Porque existe um anuário da segurança pública e esses dados são publicados. Então, eles fazem um acompanhamento, né? Através da equipe de patrulhamento de trânsito, do número de ocorrências, e está muito alto mesmo. Muito alto. É aquela coisa, nós temos uma frota muito grande de veículos. Então, eles andando a todo momento, o número de acidentes aumentou muito, né? Tá assim, fora do normal. Mas o que a gente nota que muito porque tem um site, né, que você consegue ver todos os acidentes, que ele é público, qualquer pessoa consegue entrar. Ele é do estado de Minas, acho que é o Observatório de Segurança Pública. E aí qualquer pessoa consegue entrar e consegue ver. Aí a gente sempre tá consultando ele para ver a situação do município e tudo, né? Aí é engraçado engraçado e triste ao mesmo tempo, né? Mas a maioria das causas dos acidentes é falta de atenção, é negligência, sabe? Elevadas velocidades, assim, pessoa... Em período que não se pode. Sim. Então, e aí a gente vê algumas notícias, por exemplo, que muitos acidentes, a pessoa às vezes não é habilitada, né? Então, assim, que às vezes teve vítima severa, né? E aí vem a pessoa não é habilitada. Então, assim, tem muita coisa que precisa ser mudada, né? Para a gente alcançar um cenário que gostaríamos. Isso também remete muito à necessidade de educação no trânsito, que também é um dos eixos que o plano de mobilidade vai discutir e vai pensar. Porque realmente falta educação no trânsito, fiscalização, e essa falta que provoca também todos esses números altos de acidente, né? Essa imprudência, né, por parte dos usuários. Ninguém tem paciência, ninguém cede a vez, todo mundo quer numa rotatória horário de pico, ninguém dá a vez para o outro passar, né? Ninguém deixa falta gentileza, né? Gentileza no trânsito. Vai ficando igual a Índia, o outro vai colocar na cara. Exatamente, a Índia. Tem dia que determinados pontos aqui é isso mesmo. Você tenta atravessar numa faixa de pedestre, ninguém para o carro para você atravessar. O município recentemente anunciou, né, a licitação de semáforos com avanço de sinal. Com avanço de sinal. Eu, como munícipe, sou a favor. Se você não quer pegar multa, é só não fazer loucura. Não passa no vermelho. Não... se você não quer ser multado, só você andar certo. Né? Porque quem é multado é quem está fazendo errado. Então, só você respeitar, fazer o mínimo, que é respeitar o direito de ir e vir das pessoas. As pessoas não... acho que chegou num ponto que viram, né, que a única solução aqui seria isso. Eu falo porque
Eu ando muito a pé e a questão de quase ser atropelada no sinal foram várias vezes. As motos não respeitam, assim. Então, assim, é só um avanço mesmo de sinal para uma política mais rigorosa, que a pessoa sinta no bolso, né? Que talvez vai ser mais efetiva. Nós temos um eixo para ciclismo, para... Nós temos o eixo para os ciclistas, que é focado para pensar e entender também como que eles, quais os problemas que eles enfrentam todos os dias ao usar a bicicleta para o lazer ou para o trabalho. Tanto é que a gente até tenta incentivar sempre, né, a participação das associações de ciclistas nessas discussões. E é claro que nesse momento do plano de mobilidade a gente até pede, instiga para que quem faz o uso da bicicleta como seu meio principal de transporte participe também, porque a gente precisa ouvir as suas demandas, porque nada melhor do que a pessoa que está todo dia ali usando, que conhece as ciclovias, que sabe o estado que elas estão e tudo mais, que pode falar realmente o que eles precisam. Vai ter um canal aberto, um e-mail, um site que a pessoa possa entrar lá e escrever o que ela gostaria de... Sim, o que nós temos é o formulário de inscrição para os interessados, né, se inscreverem nos grupos de acompanhamento, que está no site oficial da Prefeitura. Logo na página inicial vai aparecer o banner falando sobre o plano de mobilidade, aí é só a pessoa clicar e já vai ser encaminhado para o formulário de inscrição. Mas a pessoa que tem o interesse de participar tem que estar ciente de que tem que ter também disponibilidade de tempo e interesse genuíno em poder contribuir e participar das reuniões, que vão acontecer agora a partir de agosto até dezembro. Né? Mas o principal meio e canal direto que a população vai poder ser ouvida, falar, reclamar, falar das suas indignações, tudo, é por meio desses grupos de acompanhamento. Então, assim, para o pessoal entender melhor, agora no mês de agosto terá 2 encontros com esses grupos. Porque, assim, a nossa ideia, né, até a metodologia do Cefet, para garantir diversidade de pessoas e também de locais, de bairros, a gente vai ter 9 grupos de acompanhamento popular. Por que 9? Porque temos 9 regionais administrativas aqui em Ipatinga. Assim, a gente consegue fazer com que todos os bairros, todos os cantos da cidade tenham algum representante. Então, cada um desse grupo por regional vai ter as pessoas que vão representar esses eixos, esses grandes temas que envolvem a mobilidade. Entre eles, o ciclista, mas também tem pedestre, transporte público, também, que é uma das nossas maiores queixas também. Sim, as pessoas reclamam muito, né? Sim, que é queixa de falta de horário, estrutura, né? Então, o usuário do transporte público também é super convidado para poder fazer parte desses grupos de acompanhamento. Enfim, são 7 eixos e cada um desses grupos regionais terão pessoas para representar esses eixos. E essas reuniões, elas vão ser num centro ou vão para cada regional? Cada regional terá uma escola que a nossa equipe, nós já estamos preparando com muito carinho esses encontros, então a gente já olhamos, já decidimos onde que serão esses encontros, mas serão em escolas, em pontos assim que vai ser de fácil acesso para a pessoa poder ir, chegar, participar. Então, cada regional, né, terá essa escola em que serão 2 reuniões agora, porque, assim, já que são tantos eixos para discutir, para falar, foi necessário a gente dividir essas reuniões em 2 momentos. Então, terá a primeira reunião que vai ser discutida a mobilidade ativa, que é a bicicleta e a pé, e o transporte público. E o segundo encontro, que acredito que vai ser na semana seguinte, vai falar sobre transporte individual, que é o carro, e logística, que é a questão assim, de cargas, que a gente até esquece, mas é muito importante aqui na nossa região. O motoboy hoje é uma realidade do país. E caminhões também, né?
Então, a ideia é que esses encontros não sejam centralizados, sejam assim bem divididos, e próximo das pessoas, porque não é justo o plano ser pensado levando em consideração mais a vivência de quem vive nos grandes centros ou em lugares mais assim populosos. Não, a nossa ideia é que todo mundo, até os bairros mais periféricos, né, todo mundo tem a voz para poder ser ouvida e considerada nesse plano. E Ipatinga tem uma característica talvez diferente dos outros municípios, porque nós temos alguns bairros projetados, planos, largos, agradáveis de estacionar, e vários outros que cresceram de uma forma muito acelerada e não foi planejada. Foi a característica de como a cidade cresceu. Realmente, alguns bairros, como da Regional 1 ou 2, se não me engano, que é Bom Retiro, Bairro das Águas, esses bairros que antes eram uma vila operária, elas foram planejadas, né? Agora, os outros bairros, assim, que foi crescendo em volta a esses bairros, cresceu de forma espontânea, mesmo rápido, que foi quando alguns operários, né, saindo das suas cidades, vindo para Ipatinga para morar, começam uma vida nova aqui. Então, esses bairros cresceram realmente dessa forma rápida, infelizmente, sem um acompanhamento, sem um planejamento, e agora temos esse cenário, essa questão para poder agora... diverso. São várias realidades muito diferentes uma das outras. Sim. Imagino, o plano diretor, o plano de mobilidade depois vai fazer parte do plano diretor ou ele é uma lei à parte? Ele é uma lei à parte, mas é algo que deve se complementar. Tanto é que a gente tem um eixo, que é o eixo de estrutura urbana, que ele é justamente isso, meio que conciliar, pensar o uso e ocupação do solo, que é algo que o plano diretor e a lei de uso e ocupação pensa, né? Como que, então, esse uso do solo vai conciliar, vai viver, digamos que em equilíbrio com os meios de transporte, com a estrutura viária. Sabe? então isso tem que ser pensado e o plano de mobilidade ele deve casar com o plano diretor. Então, andar juntos. Sim, andar juntos. Porque a gente chegou num ponto que as ruas começam a ficar estreitas para nós. Então, assim, é nesse momento que a gente começa a ver o que a gente pode fazer eu não posso diminuir calçada, mas também eu preciso alargar a via. Então, assim, a gente começa a ter vários dilemas que vamos enfrentar ao longo dos anos, né? E uma coisa assim, o momento é agora, igual você falou no início, o nosso trânsito ele é muito diverso, ele muda do dia para a noite. E às vezes a gente pensa assim, essa via aqui comporta esse carro, tanto fluxo por um período, mas como que a gente vai projetar um futuro, né? Isso é um desafio muito grande para nós. Esse conjunto de leis ele vai ter um tempo estimado de 10 anos, porque é quando vem a revisão dele. Isso. Sim, ele deve ser revisto a cada 10 anos, né? Então, nesse plano que a gente vai começar a construir, ele terá diretrizes e propostas pensando nesse futuro de 10 anos. Aí, passando esse período, vai ser necessário rever e atualizar. Você quer ler para a gente quantas diretrizes são? Quantos eixos? Sim, nossos eixos temáticos, que são, eu digo que são as dimensões da mobilidade. A estrutura urbana, que é essa relação entre o uso e ocupação do solo e a estrutura viária. Temos o sistema viário, que são as vias, realmente, assim, a estrutura, a condição da sinalização. Então recapitulando, meio que voltando aqui. O primeiro é a estrutura urbana, segundo, o sistema viário, terceiro, pedestres e calçadas, quarto, ciclistas e ciclovias, quinto eixo é o transporte público, sexto, logística urbana e sétimo, gestão institucional e educação para o trânsito. Então, precisamos de cada uma das 9 regionais ter alguém para poder representar ou trazer os problemas e questões sobre cada um desses eixos. É uma forma linda, né, de se exercitar a democracia, convidar as pessoas a participar de uma lei, da execução de uma lei. Sim, é um privilégio, né, porque o Promob, a essência dele são as pessoas.
são as experiências, as vivências das pessoas. Não dá para fazer uma lei, um plano de mobilidade sem escutar as pessoas, porque assim a gente vai fazer uma lei que vai ficar só no papel. Que para ela realmente sair do papel e ir para a prática, ir para as ruas, tem que partir ouvindo as pessoas, porque elas, assim, é o elemento principal e essencial. A visão é diferente, né? Uma pessoa que só anda de carro, ela não sabe o que o ciclista está passando na realidade na ciclovia, se ela está boa, se ela está ruim. Eu tenho certeza que se perguntar a uma pessoa que só vai atravessando a cidade de carro, vai falar assim, não, Patinga tem muita ciclovia em bom estado, mas é pro ciclista já vai mudar a realidade, vai falar assim, não, porque tem alguns pontos que tem uma árvore que está atrapalhando, que pode ser melhorado. Aí se a ótica já muda se você pega quem utiliza o transporte urbano, né, transporte público, né, se ele está satisfeito ou não. Já muda mais ainda se você pega um cadeirante, qual que é a vivência dele. Então, assim, são vivências muito diferentes. E se eu colocar uma outra pessoa para falar por outro, né, que não vive aquilo no seu dia a dia, a gente não atinge um resultado satisfatório. Verdade. Não estará bem representada. Não estará, né? bem representada. Eu deixo para vocês o espaço, se vocês quiserem falar mais alguma coisa que eu não perguntei. Tá, então, eu quero fazer então novamente um apelo para a população participar dos grupos de acompanhamento popular. A ideia nossa é chamar e aproximar as pessoas, sabe? Tanto é que a metodologia desses grupos mesmo de acompanhamento é uma metodologia muito legal, que foi carinhosamente chamada de Café com Mobilidade. Que a ideia é não fazer uma reunião ou um encontro frio, rígido, cheio de protocolos. A ideia é fazer uma coisa mais leve, assim, de aproximar a pessoa, sabe? De tirar as barreiras, para realmente fazer com que a pessoa se sinta à vontade, como se estivesse em casa, sentada à mesa. Vai ter o café mesmo? Vai. Então vai ter o cafezinho mineiro. Vai ter. Então, gente, participe, venha tomar um café, comer um bolinho e também opinar. O mais importante é ouvir o que você tem para dizer sobre os problemas, as demandas. A gente quer ouvir a experiência das pessoas ao viver o espaço urbano. Então, a nossa ideia com o Café com Mobilidade é isso, fazer algo assim em casa, para chamar todo mundo, que a gente não quer excluir ninguém, a gente quer fazer o contrário, chamar mais pessoas ainda. Então, nosso apelo é esse, que se inscrevam no link que está disponível no site da Prefeitura, que é o formulário para participar, para preencher, né, para participar dos grupos de acompanhamento. E também, quem tiver alguma dificuldade, ou não ter acesso à internet, ou alguma dúvida para preencher o formulário, pode também aparecer lá no DETRA, no nosso departamento, lá na Suplan, que está localizado na rua Graciliano Ramos, número 120, e eu e Mari estaremos lá para poder ajudar a pessoa até fazer a inscrição. Estamos lá de 8 a meio-dia, na parte da manhã. Eu queria complementar a fala da Sâmela, porque eu acho que tem muita gente com receio de se inscrever, achando que ou vai demandar muito tempo, ou que não tem experiência suficiente, né? Assim, conversando um pouco com as pessoas que se inscreveram, né? Assim, a pessoa está receosa de não poder contribuir efetivamente, mas não. Qualquer contribuição, qualquer pontuação que ela fizer vai ser interessante, né? O que eu pontuei para as pessoas é que só a presença dela lá, de poder falar a sua opinião, a vivência dela no trânsito já vai ser importante. E, igual a Samara falou, vão ser dois encontros ao longo do mês de agosto e setembro. Acho que não pesa tanto assim, sabe? Qual vai ser o horário dos encontros? Às 18h30. Então, assim, não é no horário de trabalho, vai ser no horário da tarde, numa localização central para a pessoa. Então, assim, eu acredito que vale o esforço, né, para a gente poder mudar o nosso trânsito, a nossa mobilidade. A nossa vida, né? Nossa vida, né? Nossa vida é impactada, né? Muito pela mobilidade. Isso.